ver pelo videozinho o quanto que nós todos somos ainda pacientes, mesmo os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores, por conta das dificuldades que nós enfrentamos, né? Ninguém fica preocupado aí com o obsessor, não, porque quando a gente fala de obsessão, isso é perfeitamente possível e, na maioria das vezes, quase sempre, só se vence um processo obsessivo através do perdão das ofensas. A gente vence através do trabalho no bem desinteressadamente, né? Quando a gente muda padrão vibratório, quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, quando a gente para no semáforo, o semáforo tem 90 segundos, e a gente gasta 25, 30 segundos para fazer um Pai Nosso sentido. Ali é um processo onde a gente sai do padrão vibratório negativo e nós conectamos com esfera, com energias e com espíritos de luz. Depende de quem? De nós mesmos, né? Então não precisa ninguém ficar preocupado, porque tanto quanto nós, esses aqui, como o mentor ele disse, são necessitados de acolhimento, de amparo, né, de auxílio, de prece. Então todos nós temos necessidade. E a casa espírita, quando nós falamos de trabalhadores, nós trabalhadores temos as nossas dificuldades, as nossas dores, os problemas de casa, né, de todas as ordens, doença, situação financeira, não é assim? Processos de influência espiritual, sim. E a gente também ainda tem essas influências, né, que acontecem em qualquer casa, em qualquer lugar. Ah, isso acontece só na casa espírita? Não. Existe espíritos encarnados em qualquer lugar, né? Às vezes não é o espírito que está querendo nos atrapalhar. Muitas vezes, o que o mentor diz aqui, nós abrimos brecha. Por que abre brecha, Shaolin? Existe uma frase no movimento espírita que eu gosto muito, que diz assim: semelhante atrai semelhante. Se eu estou revoltado com a vida, com o mundo contra todos, né, xingando, né, maltratando, tratando o outro mal, com crueldade, automaticamente nós estamos abrindo portas, né? Quando falo da importância da casa espírita para o trabalhador, a casa espírita precisa ter essa terapia para o trabalhador. A casa espírita, porque às vezes é muito comum a gente, na condição de trabalhador, às vezes fala-se muito no paciente, e pode ser muitas vezes que esquece de quem? Dos trabalhadores. E às vezes os trabalhadores estão num processo de dor, às vezes está com algum ente querido com depressão, às vezes tem algum ente querido com um problema de saúde gravíssimo, ou um filho que enveredou pelo caminho das drogas ilícitas, e o trabalhador está ali, e às vezes ele não tem, às vezes alguém de dentro da própria casa espírita para ouvi-lo, não é assim? Para ter um tempo para poder, né, dividir com ele, perguntar o que está acontecendo. Tem uma amiga minha que frequenta uma casa espírita que eu frequentei por um tempo, e ela é trabalhadora, ainda é, e ela chegou lá e ela me contou isso depois. Não estou falando mal de casa nenhuma, a gente sabe que a casa está ali para acolher, mas o movimento espírita como um todo, em alguns aspectos, precisa despertar para algumas coisas fundamentais. E ela vai me dizer que ela chegou, sentou para a pessoa que dava a ficha, e ela falou: eu vim pegar uma ficha para mim. Mas para você? Sim. Mas o que é que você tem? Eu estou com depressão. Mas você largou o trabalho? Não. Mas se você continua trabalhando, por que você precisa passar no trabalho? Às vezes a gente tem ideia equivocada, que porque o outro trabalha na casa espírita, não importa qual trabalho seja, que o outro não tem direito de ficar doente. E às vezes a própria casa espírita, o movimento espírita, não desperta um pouco para isso.
e é necessário que a gente tenha esse momento de terapia, de acolhimento com o trabalhador, não é isso? Pode dizer qual que é seu nome? Eu saí de trabalho de área espírita justamente por isso que você está falando. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, um espírito chamado Irmãs do Fogo, que ela diz assim: a seara espírita precisa humanizar-se. Perfeito. E eu abandonei um trabalho de 7 anos justamente por causa disso. Como é seu? Eu estava me sentindo sobrecarregada, muito cobrada, e tipo assim, eu estava num patamar assim, eu estava exausta já, de tanto trabalhar. Era um trabalho de cura, onde eu era, vamos dizer assim, a médica principal do trabalho. E aí eu cheguei a um ponto assim que eu estava sentindo que eu estava puxando mais do que eu podia. Sim. Sobrecarregando demais. E aí eu peguei e resolvi sair do trabalho. É exatamente isso. Como é seu nome? Aí eu comecei, né, com o responsável, falei: olha, o médico é uma máquina. Ele não põe o dedo na tomada e ele carrega. Não é assim que funciona. Exatamente. Como que é seu nome? É, Jaqueline. Jaqueline disse tudo, né? Às vezes a pessoa deixa de frequentar a casa, talvez por falta desse acolhimento. Mas também a gente precisa olhar o nosso lado, né? Na condição de paciente, que muitas vezes a gente até diz assim: ah, Ana Cláudia, não vai naquele centro lá não, porque aquele centro lá é muito fraco. Fui lá umas 1000 vezes, não resolveu nada. O problema é o centro, é a casa espírita ou é o Shaolin? Muitas vezes é nós mesmos, né? Então, quando a gente fala desse acolhimento, dessa terapia, às vezes a gente precisa entender o quanto é necessário que a gente tenha, por exemplo, o que nós temos aqui, uma roda de conversa. Por que não a casa espírita fazer essa roda de conversa de uma maneira aonde as pessoas ali possam juntamente desabafar, relatar o que está vivenciando, porque aquilo vai dizendo para o outro, né, dividindo, compartilhando, aquilo vai acerenar o coração do outro, né? Uma amiga minha um dia me disse assim, que ela, muito depressiva, e ela perguntou: por que não faz uma roda ali, ou seja, e a gente vai lembrar também do próprio paciente, né? Porque o paciente também, quando ele vem na casa espírita, ele vem buscar o quê? Ele vem buscar o alívio, o amparo, né? E às vezes, acontece muitas vezes que a gente não dá a oportunidade daquele paciente, às vezes relatar, né, o que está acontecendo. Às vezes seria muito bonito e muito bom e oportuno, nem toda casa tem isso, mas que tivesse ali um atendimento fraterno, né? Alguém, claro, que tivesse, né, condição para acolher, né, ouvir aquele paciente ali, para que aquilo acontecesse da forma que acontece, né? E quando aquele paciente já está em condição de ser convidado, deixar de ser paciente para ser também trabalhador na casa, convidado para um trabalho caritativo, pode ser fazer sopa, né, picar cebola, picar batata, pode ser levar caldo, né, Ana Cláudia, para os nossos irmãos em condição de rua, pode ser qualquer trabalho, né, porque às vezes quando a gente vai de encontro à dor do outro, nós muitas vezes percebemos que a nossa dor era infinitas vezes menor do que daquela outra pessoa, né? Que às vezes está ali passando por um infortúnio oculto, né? Suportando com resignação. Então, a gente precisa, né, ter essa boa vontade. Ah, eu não sou trabalhador, não importa, tem alguém ali, eu posso acolher, né, Ana Cláudia? Que a gente faça esse trabalho, né, de acolhimento. Porque às vezes. O trabalho nem precisa ser médico. Isso, falou tudo. Nem precisa ser trabalhador da casa e nem médico. Se eu estou ali na porta, eu posso transmitir um passe naquele paciente que entrou na casa espírita chorando. Eu não preciso chegar lá com a mão na cabeça. Ó, agora eu vou te dar um passe, viu, Guinaldo? Você está chorando muito? Você está precisando de um passe. Vem aqui, senta aqui. Não. Às vezes, de longe, eu começo a pensar, né?
Ô meu irmão, que Deus te abençoe nesse momento, que você receba, né, tudo que você vem de encontro, Maria Santíssima te envolva com o manto sagrado de luz, ou seja, é um passe. Ana Cláudia, como eu vou dizer, vai lá, diga, seja bem-vindo, posso te dar um abraço? Terapia do quê? Terapia do abraço, né? Isso é o que muitas vezes nós estamos hoje, mais do que nunca, nesse ritmo acelerado, onde nós não temos tempo, nem de enxergar o outro. O abraço cura. Muito bom, Marcos. Tem uma coisa interessante, se tivesse casas espíritas, eu vejo algo diferente aqui no céu. Eu frequento o espiritismo, deve ter uns 20 anos aí, a gente tenta ser espírita, né? Porque se Chico Xavier falava que eu não era, o que sobra pra gente? E essa humanização da casa espírita. Então, geralmente, as casas espíritas, que esse acolhimento, ele é um acolhimento fraterno, né? Porque a gente vira uma família, acaba se conhecendo e tudo mais. E o espiritismo, na minha opinião, ele tem esse defeito. Às vezes a pessoa vai ali, toma um passe, não conhece ninguém, você chega numa casa, as pessoas não acolhem, né? E por isso que eu acho importante o trabalho que o Céu faz. Eu estou aqui tem uns 4 meses, eu acho, do acolhimento que eu tive aqui, e principalmente o trabalho de caridade, né? Eu falo que é viver o Evangelho, não só estudar o Evangelho, onde a gente tem a oportunidade, né? Se eu não me engano, que cada semana tem uma atividade diferente, onde cada um, né, o pessoal que está na plateia, se quiser procurar saber, né? Cada dia tem alguma coisa interessante, temos o caldo, e nesse trabalho fraterno para os irmãos que precisam, as pessoas nós acabamos sendo acolhidos, nós acabamos nos conhecendo, né? E eu acredito que essa é a humanização da casa espírita. Trazer vocês ali que estão na plateia, né, que está ali buscando um acalento, para as atividades do centro. Essa eu acho que é a forma de humanização que nós temos, né, que traz isso, né, que é essa questão de aproximar as pessoas. Não é só vir aqui tomar o papo, faz muito bem, né, claro, mas às vezes as pessoas querem um abraço, é igual você falou, a gente precisa de cuidado, né, às vezes, né, o meu colega está passando por alguma dificuldade, e o importante é esse acolhimento. Exato. Né? Você que disse... o evangélico tem. Isso. Os evangélicos, eles se tornam uma família ali, né? Eu acho assim, o espírita, principalmente o Kardec às vezes vários centros pecam nisso, não ter esse acolhimento, diferente da Umbanda, que eles viram também família. Então trazer mais essas pessoas para dentro do centro, né? Para as atividades do centro, para esse acolhimento do centro. Você, Jaqueline, né? Disse a palavra mais certa, humanização. E a gente precisa oferecer os benefícios, o consolo dessa doutrina, o amor que nos é convidado, não somente para a espírita. O que precisa mudar também é isso, é entender que nós podemos falar de doutrina espírita para a humanidade, sabe? Para todo mundo. Por exemplo, claro que a gente não vai chegar para uma pessoa e vai falar de desencarnação, de reencarnação, de obsessão, né? A gente precisa fazer exatamente o seguinte: imaginemos qual religião tem conteúdo mais consolador do que a doutrina espírita quando se fala em luto. A gente vai claro que a gente não vai chegar, a pessoa está ali do lado do caixão, morreu, desencarnou um ente querido, a gente vai ficar lá assim, não, fulano, não chora não, porque seu filho está vivo, sabe? Ele desencarnou, ele está lá no mundo espiritual, ele vai sofrer um pouquinho, né? Porque a gente passa pelo umbral, pelas zonas inferiores, meu Deus do céu, descaridoso, né? Às vezes é mais caridoso a gente fazer o quê? Acolher o outro é dizer, ir lá para a casa daquele que perdeu o ente querido, enquanto está acontecendo o velório, dá uma organizada na casa, faz o almoço, para que quando a pessoa chegar em casa, o almoço está pronto, né? Às vezes vai chegar mais alguém. Então, falar da doutrina espírita na condição desse consolador, não é falar da doutrina, não precisa falar de doutrina espírita, fala de amor, de esperança, né? Acolher o outro, emprestar o ouvido, né? As orelhas, que a gente fala muito e escuta pouco. Às vezes a pessoa chega para nós, quando eu falo que meus ouvidos que eu ouvi são os meus, e diz assim, às vezes até dentro da casa espírita mesmo,
às vezes um colega, como o Marcos disse. A gente precisa virar família, mas a gente precisa ter o cuidado com o que a gente fala para o outro, achando que nós estamos muitas vezes sendo caridoso. Às vezes a pessoa chega e fala: nossa, Shaolin, eu não aguento mais sofrer com aquele marido meu. Nossa, olha, é difícil, ele faz isso. Ô criatura das trevas. E a pessoa vai falar mais alguma coisa, a gente corta. A gente corta e diz assim: não, larga desse homem. Eu não sei o que você está fazendo com esse homem. Você trabalha, você tem seu salário, né? Será que é isso que a pessoa precisa ouvir? Será que é isso que vai ser a melhor escolha para aquela esposa, para aquela mãe? A gente porque não pensa um pouco depois que nós estamos incitando, nós estamos induzindo uma família desfazer, filhos órfãos de pai, mãe e pai separados, sendo que nós não sabemos no planejamento reencarnado daqueles dois espíritos. Será que ela não pode, talvez, por estar dentro de uma casa espírita, ter aprendido o amor em movimento, o acolhimento, também acolher aquele marido que ela ainda naquele momento ainda acha difícil? Nós precisamos humanizar, levar essa doutrina espírita e não mais aceitarmos, suportarmos uma religião com a outra. Nós precisamos estreitar laços, uma religião com a outra. A casa espírita tem vários trabalhos caritativos. Às vezes a nossa casa não tem um trabalho com pacientes ainda envolvidos nas drogas, coisa que nós vemos com muita frequência, e que causa dilacera o coração de uma mãe e de um pai, tentando ajudar naquele processo difícil. Se a casa espírita não tem condição, ainda não tem um trabalho voltado para esse perfil, para esse problema, mas o pastor da igreja evangélica tem, por que não irmos na igreja evangélica, sabendo que aquele pastor tem um trabalho com esses irmãos nossos? Por que não irmos lá na igreja e falarmos com o pastor assim: pastor, o que o senhor está precisando para continuar nesse trabalho tão lindo, belíssimo, com esses nossos irmãos? Estou precisando de 5 colchões e 10 cestas básicas por mês. Eu posso tentar conseguir para auxiliar nesse trabalho. Nós não temos mais que criar disputas entre religiões. O Marcos diz belíssimo: a Umbanda. Nós precisamos estreitar laços de afinidade, de amor, né? Quem é a Jaqueline? É a primeira vez, Jaqueline? Seja bem-vinda. E no que eu posso ser útil? Posso te dar um abraço? Né? É esse acolhimento. Não é, quando eu falo os primeiros ouvidos que ouvem são os meus, não é nós ficarmos na porta da casa espírita, muitas vezes abordando o paciente que está chegando de forma muito caridosa, muito mansa. Quando a gente diz assim: seja bem-vinda, Jaqueline, nós estamos aqui para te acolher. Às vezes a gente faz até uma voz de carneirinho, não é? Uma voz de bode. Seja bem-vinda. Que bom que você chegou. Para que essa voz? Fala normal. Para que essa voz, para mostrar o que é bom. Coisa, nossa, olha que delícia. Fala tão manso. Não é necessário isso. É necessário antes do paciente ir embora. O paciente está chorando dentro da sala de passe, muitas vezes de forma equivocada e descaridosa. Nós, trabalhadores, olhamos para aquele paciente, que muitas vezes pode ser evangélico, pode ser católico, e nós, conhecedores de doutrina espírita, palestrante espírita, a gente olha no paciente e diz assim: como é seu nome? Marcos. Marcos, você está passando por isso, Marcos?
Porque você tem mediunidade e você precisa trabalhar essa mediunidade. Porque se você não trabalhar essa mediunidade, você não vai melhorar. A pessoa sai correndo, gente. Nunca ouviu falar de mediunidade. O que é isso? Misericórdia, eu não volto. A pessoa está com depressão. Nós, oradores espíritas, que eu prefiro usar o termo explanar o Evangelho do que fazer palestra. Fazer palestra pode mexer um pouco com o ego. Isso não é um pouco legal. Eu recebi, não sei se é da Ana Cláudia, ou que possa ter sido, num grupo, um rapaz do movimento espírita, que ele vai dizer, e eu catei a carapuça, vesti na minha cabeça e apertei para não sair, quando ele diz assim, que o orador espírita precisa começar a falar de espiritismo somente para espírita. O orador espírita precisa parar de trazer conteúdo somente espírita. Põe lá, quando eu faço para os meus ouvidos que ouvem, eu também tenho a responsabilidade de mandar para a Ana Cláudia, qual é o tema, Shaolin? Aí eu coloco o quê? A reencarnação e os laços de família. Alguém que não é espírita vê aquilo, reencarnação. Eu vou em centro espírita escutar Shaolin falar de reencarnação. Nem sei o que é isso. Se eu sei, eu não gosto. Porque não, o rapaz vai falar o seguinte: por que a gente não pode trocar esse nome e colocar um tema? Eu vou utilizar o mesmo conteúdo do Evangelho, a reencarnação e os laços de família, só que eu vou colocar um outro título para a palestra. Quando eu coloco o quê? Família, laboratório divino. Mudou? Alguém que lê a programação das palestras que a Ana Cláudia posta, até no Instagram também, e que às vezes ela tira foto de mim, que eu falei para ela que é descaridoso tirar foto de mim, porque se tirar 10, 11 sai ruim, né? Que eu preferia aquela câmera fotográfica que punha um filme, que tinha que rebobinar, e quando tirava foto do Shaolin, tinha 36 poses, às vezes queimava umas 30, brincadeiras à parte, mas eu falei com isso, não falei, né? Então quando eu coloco lá família, laboratório divino, a pessoa que ouviu aquilo, ela vem. Às vezes a pessoa está com depressão. Uma amiga minha custou, gente, não é um caso de uma amiga, que a gente, sabe o Sérgio Grosmo lá no programa, chama Altas Horas, né? Que a pessoa pergunta, ó, tem um amigo meu, não, comigo mesmo. É comigo mesmo. Uma amiga minha, e quando eu falo dessa amiga também, eu lembro muito disso, né? Ela vai dizer, né, que ela não estava conseguindo levar a mãe dela numa depressão profunda. O dia que ela levou a mãe dela na casa espírita, o palestrante ia falar sobre a morte. Eu estava lá. O Data Show deu mau contato. Não estou criticando ninguém, a não ser eu, minha própria consciência, a minha imperfeição, né, a minha dificuldade de vir aqui falar alguma coisa para mim primeiro, para depois para nós todos. O Data Show, por mau contato, estava preto e branco, falando de morte. Não usou nenhum termo de desencarnação. Não estou aqui criticando, gente, de verdade. Estou querendo que a gente abra o próprio movimento espírita. A humanização. A humanização. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo da pessoa achar que eu estou... empatia. Eu te cortei. Fala de novo. Não. É se colocar no lugar do outro, que o outro gostaria de ouvir. Mas existe uma coisa muito bacana, que a gente quer excluir, e às vezes a gente vai explanar para o outro, escutar o outro, na verdade. Eu faço muito isso. Tenho muitos amigos evangélicos ou católicos, e às vezes tem uma palavra, que é alguma coisa, e a gente tentar explicar um pouco sobre a encarnação na língua deles. Exato. Tipo, vamos supor, você vai ler vamos supor, já várias vezes já fiz a prece de cartas, eu não falava os Espíritos Consoladores, eu falava o Espírito Santo. Perfeito. É o Espírito Santo. Você tentar ali explicar algo para eles e mostrar
que não existe a religião, que a palavra do Cristo e o amor do Cristo é só uma. Eu tinha uma amiga minha que, em várias situações que eu falava sobre o Espiritismo para ela, eu falava dentro da língua dela, e ela falou: Marcos, mas não é tudo a mesma coisa? Eu falei: o amor do Cristo, o ensinamento do Cristo, ele é uma coisa só que cada um coloca ali as suas denominações, os seus achismos, né? E às vezes o Espiritismo, às vezes o Kardec raiz, ele é muito incisivo ali, que tem que ser, não, você tem que ser, né? É a humanização. O amor do Cristo, ele é universal, né? Jesus não falava sobre religião, falava sobre o amor, né? E quando fala sobre isso, né, porque essa minha amiga disse assim: tchau, e minha mãe nunca mais volta, ficou com medo, né? Às vezes a pessoa está ali, desculpa a força das palavras, caso tenha algum orador me ouvindo, né? Isso não é para dar lição de moral, criticar ninguém, né, Ana Cláudia? É uma forma da gente repensar. Eu gostei muito do vídeo quando esse rapaz, não lembro o nome dele, ele traz isso. Às vezes a pessoa está sentada, ele pode ser católica, pode ser evangélica, né? E às vezes oradores, nós vamos falar de obsessão, de subjugação, de possessão, a pessoa já está arrepiando os cabelos da cabeça. Quando não, a gente ainda fala sobre o que? Um outro item: vampirismo. A pessoa faz igual o Marcos, levanta e vai embora. A gente não precisa medir força com o evangelho, né? A gente precisa querer ter razão, a gente precisa acolher uns aos outros. Casa espírita precisa acolher o trabalhador, precisa acolher o paciente, precisa acolher aqueles. Quanto de consolo a doutrina espírita pode dar para aqueles que estão com alguém lutado, né? Às vezes a pessoa está passando por um luto. Por que a casa, dentro da possibilidade, não pode criar um grupo ali, né? O estudo é importante, fundamental para uma casa espírita, precisa estudar. E às vezes a gente fala assim: ah não, mas eu não gosto desse estudo, tudo que fala ali eu já sei. Se não gosta porque já sabe, não vai para aprender, vai para ensinar. Não é assim? Ou seja, ali a gente pode fazer roda. Sabe na teoria. Exato, sabe na teoria, falta prática muitas vezes. Então, por que não fazer um grupo, uma roda? Que eu estudo, um fala e os outros escutam. Mas fazer uma roda de pessoas que estão enlutadas, uma mãe fala, né? E aquilo vai trazendo conforto, consolo àqueles corações sofridos. Para aqueles que são, né, que têm ainda o processo da droga. Os jovens hoje, adolescentes perdidos, desesperados, gritando por ajuda, enveredando por caminhos dos mais tortuosos, difíceis do mundo. Para nós trazermos jovens, adolescentes para a casa espírita, é preciso saber receber o jovem, o adolescente, da forma que eles querem, da forma que eles entendem, da forma que eles sentem acolhidos. Não adianta trazer jovens e adolescentes para a casa espírita querendo trazer conteúdo de 50 anos atrás. O jovem não vai ficar na casa espírita. A gente pode abordar temas que eles querem e precisam ouvir. Leiam um pequeno trecho e deixam eles numa roda de conversa discutir entre si. Muitos talvez vão chegar às lágrimas, porque vai tocar nas fibras do coração, porque vai ver que outros também passam por aquele processo. Muda o termo, fala-se de, quando vai falar, né, de educação sexual, um tema que eles vão ter interesse, de autoextermínio, de automutilação. Quando vai falar para aqueles jovens do sofrimento, do próprio sofrimento, do sofrimento, quando fala do laboratório família, laboratório divino, né? E de tantos outros. Então, a gente precisa acolher, né, o filho daquele que está na casa à distância, tentar trazer, né, aquele filho. Então a gente precisa, quanto antes, o movimento espírita quanto todo. Não estou dizendo a casa Seva, não estou dizendo a casa XYZ, estou dizendo como um movimento espírita geral, né? E tem um amigo meu que ele é médico, para a gente ir encerrando, ele vai dizer que muito em breve a medicina já não vai mais diagnosticar doenças por sintomas,
mas sim por sentimentos. E é esse sentimento de humanização, de pensarmos não na condição de família consanguínea. Eu disse no início, o Marcos disse, já que ele disse, desse estreitar de laço, de afinidade, de amor, porque a gente começa a ter tanta afinidade, né, Val, uns com os outros. É essa afinidade na condição de família universal que nós estamos precisando. Nós precisamos uns dos outros, né? Então, é exatamente isso que nós estamos precisando, e nós, graças ao bom Deus, a Jesus, ao nosso próprio esforço, nós estamos sim conseguindo. 8h30, numa quinta-feira, nós aqui, reencarnados, e os desencarnados que estão aqui, né, Val? Buscando o Evangelho de Jesus, nós estamos de parabéns. Eu quero dizer gratidão a cada um de vocês, gratidão àqueles que estão conectados conosco nos lares, nos ouvindo. E nós também precisamos acolher o outro, nós precisamos acolher a casa espírita, nós precisamos sermos gratos por tudo que nós já temos, por tudo que o Evangelho já nos coloca, pelo cabedal, pelo quanto nós já temos de conhecimento. Ana Cláudia disse muito bem, muitas vezes nós não podemos sermos hoje os fariseus de ontem, que conheciam a lei mosaica, o Pentateuco, na ponta da língua. Eram considerados o que naquela época? Hipócritas. Por que hipócritas, Shaolin? Falavam uma coisa e praticavam outra. Hoje, na condição espírita, dentro do nosso próprio lar, nós lemos e falamos aqui algumas vezes, muitas vezes dentro do nosso próprio lar, existe um ente querido, faminto, sedento por um pedaço de pão do nosso próprio coração. E às vezes é dentro do nosso próprio lar que nós precisamos ter esse acolhimento, e às vezes nós esquecemos pela correria do dia, quando nós deixamos nos conectarmos por situações, condições, sentimentos totalmente desnecessários. E a gente encerra. Mais uma vez, pode dizer. Deixa eu só falar uma coisa, eu acho super importante sobre esse acolhimento. Eu estou vendo cada vez mais, principalmente os católicos, né, buscando um acolhimento, né, nas casas espíritas, mesmo porque o espiritismo é uma filosofia de vida, né, e ele vem para consolar os corações, e muitas das vezes não criticando que a Igreja Católica não acolhe, mas eles buscam o entendimento no lar espírita. E eu acho tão bacana quando os lares espíritas, né, as casas espíritas, trazem a importância de Maria, né? E eles se sentem acolhidos. Olha que eles vão a uma casa espírita, se fala de Maria, né, que Maria é um espírito de luz, a Legião de Maria faz um trabalho, né, maravilhoso. Quando a gente está aqui fazendo a apometria e envia a apometria para o lar de São Francisco de Assis, onde eles percebem que aqui também tem um raio de luz da Igreja Católica, né, que são os espíritos de luz, que são os santos. Eu acho isso muito importante quando a casa espírita traz esses grandes espíritos, né, de luz para dentro, né, para dentro da reunião, para nossas falas, porque eles se sentem acolhidos, né? Cada vez mais eles estão procurando mais essas casas espíritas. Quando o Marcos diz sobre os católicos, todos nós, a maioria, se não quase todos, passamos pelo catolicismo, né? E quando a gente começa, às vezes, procurar uma casa espírita, alguma coisa dentro do lado espiritual, é porque a gente já está faminto por uma fé raciocinada, é o que nós já temos hoje. E às vezes o Marcos também disse uma coisa importante, às vezes a nomenclatura só muda, e às vezes a gente consegue esclarecer de uma forma muito simples. A diferença de ressurreição e reencarnação, só para a gente, né, fechar, naquela época acreditava em ressurreição, tanto que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, né? O que é a ressurreição? Nós vamos morrer, desencarnar, vai pegar o corpo físico do Shaolin, vai enterrar na terra, na terra, e o corpo físico vai entrar em estado de decomposição, petrifação. Ressurreição é nós acreditarmos que aquele corpo que foi enterrado, ele vai voltar. Eu, Shaolin, vou voltar naquele corpo. O Evangelho mostra que isso é humanamente impossível. O que é reencarnação? Vou morrer, vai enterrar, o corpo vai entrar em estado de petrifação, vai oferecer
né, o que pode oferecer de bom para a terra. E aí eu vou voltar, mas eu vou voltar no quê? Num corpo, uma outra vestimenta, um outro corpo físico, né? Então, quando fala igual Marcos disse, a gente pode acolher sem ter que falar de termos, né, espírita. Então a gente pode. Ah, mas eu sou espírita, Shaolin, vou fazer o evangelho no lar. Meu marido até faz, mas ele é católico. Só que eu não vou na igreja. Deus me livre daquele padre, daquelas carolas da igreja. Não. Eu sou espírita, por que eu não vou na igreja evangélica? Eu posso e devo, né? Por quê? A gente precisa estreitar laços de unidade e amor. E não criar, como Marcos diz, rótulos, né? Não existe rótulos. Nós somos uma humanidade só. Então vamos encerrar a gente falando de família. A gente encerra com o Chico Xavier, como sempre, porque eu sou chiquista, muitos são chiquistas. A mulher chega no Chico e ela diz assim para o Chico, que o lar dela, a casa dela era uma rinha de galo. Era pai brigando com o filho, filho maltratando mãe, irmão regaçando com o irmão, xingando, quase agredindo fisicamente o outro. Aquilo era um ambiente extremamente perturbador. Chico olha para ela e pergunta assim: minha irmã, no seu lar existe flores dentro de casa? Flores vivas? Plantas? Ela disse: não, Chico. Pois então, minha irmã, espalhe flores dentro da tua casa, dentro do teu lar. Aquela irmã assim fez. E ela percebeu que o ambiente doméstico foi melhorando. Não que aconteceu a perfeição, né? Mas houve sim uma melhora significativa naquele ambiente doméstico. E ela então decide voltar depois de um tempo para agradecer o Chico pelo que havia conseguido no seu próprio lar. Quando ela agradece o Chico naquela grandeza de alma e de espírito, conhecedor que é da fome, da sede de cada um de nós, do acolhimento fraternal, do amor em movimento, o Chico diz a ela o seguinte: não me agradeça, meu irmão, agradeça as plantas, agradeça as flores. Sejamos todos nós plantas vivas do amor em movimento dentro do nosso lar, não buscando sermos acolhidos pelo conhecimento que nós temos de sobra, mas sobretudo buscando acolher todos aqueles que estiverem ao nosso redor na condição de próximo. Muita paz e muita luz a todos nós, encarnados e desencarnados. Gratidão, gratidão, gratidão.